Você sabia que neste exato momento, milhões de brasileiros estão destruindo o próprio fígado com alimentos que consideram completamente normais, e alguns deles estão até na lista dos chamados saudáveis? Pensa comigo. Você acorda, toma o seu café da manhã de sempre, almoço o que sempre almoçou, janta o que acha razoável, e vai dormir sem imaginar que, enquanto você dorme, o seu fígado está trabalhando horas extras tentando sobreviver às escolhas que você fez durante o dia. E o mais assustador é que esse processo não dói, não faz barulho, não avisa. Até que um dia aparece no exame de sangue enzimas hepáticas elevadas, fígado gorduroso, esteatose hepática, e muitas vezes acompanhado de um diagnóstico de diabetes tipo 2, triglicerídeos nas alturas e pressão que não controla. Hoje você vai descobrir os 7 alimentos que estão destruindo o seu fígado agora mesmo, inclusive alguns que você nunca suspeitaria. E também os 7 alimentos que têm o poder de limpar essa gordura acumulada e devolver ao seu fígado a função que ele precisa ter para manter você com saúde, energia e longevidade. Se você tem mais de 50 anos, ou se convive com alguém nessa faixa etária, precisa assistir até o final. O que vou compartilhar aqui pode ser a virada de chave que faltava. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já atendi centenas de pacientes com esteatose hepática em diferentes estágios, desde diagnósticos precoces até casos avançados com fibrose instalada. E o que posso te dizer com toda clareza é o seguinte: a escolha alimentar é, na grande maioria dos casos, o fator que mais influencia tanto o desenvolvimento quanto a reversão dessa condição. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa aquele like aqui embaixo agora, antes de continuar assistindo. Esse gesto simples ajuda a que mais pessoas que estão passando por isso recebam esse alerta. Vamos começar. O fígado, o órgão que você esquece até ele parar antes de falar sobre os alimentos. Preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o seu fígado, porque quando você entende o mecanismo, tudo o que vou te contar vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais fácil de colocar em prática. O fígado é o maior órgão interno do seu corpo. Ele realiza mais de 500 funções diferentes todos os dias. Filtra o sangue. Produz bile para ajudar na digestão das gorduras. Metaboliza medicamentos, álcool e substâncias tóxicas. Regula o açúcar no sangue. Fabrica proteínas essenciais. Armazena vitaminas e minerais. É como se o fígado fosse ao mesmo tempo a fábrica, a usina de energia, a central de tratamento de resíduos e o laboratório químico do seu corpo, tudo funcionando ao mesmo tempo, sem parar, 24 horas por dia. E aqui está o que ninguém te conta: o fígado não tem receptores de dor. Ele pode estar inflamado, sobrecarregado, com gordura acumulada entre as células, e você não vai sentir absolutamente nada. É exatamente por isso que a esteatose hepática, o fígado gorduroso, é chamada de doença silenciosa. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que cerca de 30% dos adultos brasileiros tenham algum grau de esteatose hepática, e uma parcela significativa deles sequer sabe que carrega esse diagnóstico. E o processo é progressivo. Começa com a acumulação de gordura nas células hepáticas. Se não tratado, evolui para inflamação, o que chamamos de esteatohepatite. Depois, fibrose. E em casos avançados, cirrose hepática, uma condição irreversível que pode culminar em insuficiência hepática e necessidade de transplante. Dados da Fiocruz mostram que a doença hepática gordurosa não alcoólica já é uma das principais causas de transplante de fígado no Brasil. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Deixa eu te contar sobre seu Antônio. Antônio Ferreira, 67 anos, motorista aposentado de Belo Horizonte. Quando chegou ao consultório, estava com triglicerídeos em 380, colesterol total elevado, pré-diabetes e uma ecografia que mostrava esteatose grau 2 no fígado. Ele me olhou e disse: "Doutor, eu não bebo, nunca fumei, não entendo o que está acontecendo com o meu fígado." E quando fomos analisar a alimentação dele detalhadamente, o cenário ficou muito claro. Em menos de 6 meses de mudanças alimentares consistentes e exercício regular, seu Antônio refez os exames.
Os triglicerídeos caíram para 180, a glicemia voltou ao normal e a ecografia mostrou redução significativa da esteatose. Em 6 meses parecia que tinha ganhado 10 anos de saúde de volta, foram as palavras dele. Isso é possível porque o fígado tem uma capacidade de regeneração extraordinária, desde que você pare de agredi-lo com os alimentos errados e comece a nutri-lo com os alimentos certos. É exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos começar pelo lado difícil. Aquele que poucos querem ouvir, mas que é a base de qualquer melhora real. O primeiro destruidor do seu fígado, o açúcar e os carboidratos refinados. E aqui eu não estou falando só da colher de açúcar no café, embora, se você ainda tem esse hábito, esse é o momento de parar. Estou falando de tudo que se transforma rapidamente em glicose no seu sangue: pão branco, macarrão feito com farinha branca, biscoitos, bolos, farinha de trigo comum, arroz branco em excesso, refrigerantes, sucos de caixinha, aquele achocolatado que parece inofensivo no café da manhã. Quando você consome esses alimentos, a glicose sobe rapidamente no sangue. O pâncreas entra em ação e libera insulina em grandes quantidades para tentar controlar essa glicose. E aqui está o mecanismo que destrói o fígado. A insulina elevada de forma constante sinaliza para o fígado que ele deve converter esse excesso de glicose em gordura. E essa gordura não viaja para longe, ela fica depositada no próprio tecido hepático. Célula por célula. Dia após dia. Isso não é opinião. Isso é biologia. Dados da USP mostram que o consumo excessivo de frutose, presente nos sucos concentrados e nos adoçantes à base de milho, é um dos fatores mais diretamente associados ao desenvolvimento de esteatose hepática não alcoólica. Pensa comigo, se você come pão branco no café da manhã, come biscoito no intervalo, almoça com arroz branco e macarrão, come uma fruta com suco à tarde e à noite ainda tem um docinho, você está bombardeando seu fígado com picos de insulina ao longo de todo o dia. O fígado não tem descanso. Ele está em modo de armazenamento de gordura praticamente o tempo todo. O segundo destruidor, o álcool. E aqui vou ser direto, sem meias palavras. Se você tem esteatose hepática, qualquer quantidade de álcool é prejudicial. Não existe uma taça de vinho não faz mal. Não existe uma cerveja no final de semana é liberada. Quando o fígado já está comprometido, com gordura acumulada, com inflamação, ele não tem a mesma capacidade de metabolizar o álcool. E o álcool, independentemente da forma em que é consumido, é processado exclusivamente pelo fígado, que o transforma em substâncias potencialmente tóxicas para as células hepáticas. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Muitos dos meus pacientes me dizem que não bebem de verdade, mas quando vamos contabilizar, tem cervejinha no churrasco de sábado, uma taça no aniversário, um drink na confraternização. Esses momentos somados, para quem tem o fígado comprometido, são cumulativamente muito mais prejudiciais do que parecem. O terceiro destruidor, os ultraprocessados. Esse é o vilão da modernidade. Pizza congelada, salgadinhos de pacote, biscoito recheado, tempero pronto em sachê, macarrão instantâneo, nuggets industrializados, embutidos como salsicha, mortadela, linguiça, presunto embalado, hambúrguer industrializado. E sabe o que é pior? Esses alimentos foram projetados para serem irresistíveis. Eles combinam açúcar, gordura de má qualidade, sódio em excesso, aditivos químicos e potenciadores de sabor de uma forma que o seu cérebro reconhece como prazerosa, mas que o seu fígado reconhece como uma agressão em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Segundo dados da Fiocruz, o consumo de ultraprocessados no Brasil cresceu mais de 40% nas últimas 2 décadas, e esse crescimento acompanha de perto o aumento dos casos de esteatose hepática e síndrome metabólica na população adulta. Se isso te soa familiar, comenta fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas aqui estão fazendo ajustes agora na alimentação. O quarto destruidor, as gorduras trans e as gorduras saturadas em excesso. As gorduras trans quase desapareceram dos rótulos, mas ainda existem em alguns produtos de confeitaria industrial, margarinas mais baratas e frituras de estabelecimentos que reutilizam óleo repetidamente. Essas gorduras promovem inflamação sistêmica, elevam o LDL, o chamado colesterol ruim, e se depositam com mais facilidade no tecido hepático do que qualquer outro tipo de gordura.
As gorduras saturadas em excesso, presentes na carne vermelha gorda, na pele de frango, em laticínios integrais consumidos em grande quantidade, na banha e no óleo de cocô, também sobrecarregam o fígado quando ingeridas com frequência e sem controle. Não estou dizendo que você nunca mais pode comer carne vermelha. Estou dizendo que a frequência e a quantidade fazem toda a diferença. O quinto destruidor, o excesso de sódio e os condimentos industrializados. Aqui está algo que surpreende muita gente. O sódio em excesso não agride diretamente o fígado como o álcool agride. Mas o fígado gorduroso raramente é um problema isolado. Ele quase sempre vem acompanhado de pressão alta, resistência à insulina, triglicerídeos elevados, o que chamamos de síndrome metabólica. E o excesso de sódio piora todo esse conjunto. Molhos prontos, caldos em tablets, temperos industriais, ketchup, maionese, mostarda industrial, shoyu, molho de soja, todos são fontes ocultas e muitas vezes subestimadas de sódio. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que o brasileiro consome, em média, o dobro da quantidade diária recomendada de sódio. E isso tem um impacto real e mensurável no metabolismo hepático. O sexto destruidor, as bebidas açucaradas, incluindo os sucos naturais. Esse é um ponto onde preciso que você preste atenção redobrada, porque aqui existe uma ilusão muito perigosa. Refrigerantes, chás industrializados adoçados, energéticos, você já sabe que fazem mal. Mas e o suco de laranja espremido na hora? O suco de uva natural? O suco de frutas mistas que parece tão saudável? Quando você espreme uma fruta, você elimina a maior parte da fibra, que é exatamente o elemento que torna a fruta segura para o metabolismo e concentra o açúcar na forma líquida. Um copo de suco de laranja de 300 ml pode conter o equivalente ao açúcar de 4 a 5 laranjas inteiras, sem a fibra que regularia a absorção desse açúcar. O resultado? Um pico de glicose rápido, um pico de insulina na sequência e mais gordura sendo depositada no fígado. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de mais de 60 anos que vinham ao consultório convictos de que estavam se alimentando bem, porque tomavam suco natural todo dia. A substituição do suco pela fruta inteira foi uma das mudanças mais simples e mais impactantes que fizemos na alimentação deles. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vou continuar com o sétimo alimento destruidor e depois com os 7 que vão limpar o seu fígado, e essa segunda parte é onde as coisas ficam realmente interessantes. O sétimo destruidor, o excesso de proteína animal processada combinado com falta de fibra. Este último é o mais complexo de entender, mas também um dos mais importantes. Não estou dizendo que proteína animal faz mal, longe disso. Estou falando de um padrão alimentar muito comum no Brasil que consiste em consumir carnes processadas em excesso, charque com muito sal, bacon, presunto, acompanhadas de arroz branco e sem nenhuma verdura ou legume que forneça fibra. Quando o intestino não recebe fibra suficiente, a microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias que habitam o seu intestino, entra em desequilíbrio. E aqui está a conexão que a maioria das pessoas desconhece. Existe uma via direta entre o intestino e o fígado, chamada de eixo intestino-fígado. Quando a microbiota está desequilibrada, substâncias inflamatórias produzidas pelas bactérias intestinais chegam diretamente ao fígado pelo sistema portal. Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia confirmam que o desequilíbrio da microbiota intestinal é um fator que contribui diretamente para o desenvolvimento e progressão da esteatohepatite não alcoólica. E o mais assustador é que esse padrão, proteína processada sem fibra, é o padrão alimentar de milhões de brasileiros que acreditam estar comendo normal. Compartilhe esse vídeo agora com um familiar ou amigo que você sabe que come assim. Pode ser a informação que vai mudar a saúde dele. Agora chegamos à parte que mais me dá satisfação compartilhar. Porque aqui a mensagem é de esperança, de ação e de possibilidade real. O fígado tem uma capacidade de regeneração surpreendente desde que você mude o ambiente. Vamos aos 7 aliados. O primeiro aliado, as verduras de folha verde escura. Rúcula, espinafre, agrião, couve, brócolis, couve-flor, repolho roxo. Esses alimentos são ricos em compostos sulfurados, especialmente o brócolis e a couve, que ativam enzimas do fígado responsáveis pela desintoxicação.
Além disso, são ricos em folato, um tipo de vitamina B que participa diretamente do metabolismo de gorduras no fígado. Estudos da USP mostram que populações que consomem pelo menos 3 porções de vegetais crucíferos por semana apresentam marcadores inflamatórios hepáticos significativamente menores do que aquelas com baixo consumo dessas verduras. A forma de usar é simples: faça das verduras a base volumétrica da sua refeição. Que metade do seu prato seja ocupada por algum tipo de verdura ou legume, não como enfeite, mas como alimento central. Mas agora vem a parte mais importante da lista: o segundo aliado, o azeite de oliva extra virgem. Aqui está o segredo que muda tudo na gordura da alimentação. Enquanto as gorduras saturadas e as gorduras trans promovem inflamação e depósito de gordura no fígado, o azeite de oliva extra virgem faz exatamente o contrário. Ele é rico em ácido oleico, uma gordura monoinsaturada, e em polifenóis com ação anti-inflamatória direta no tecido hepático. A dieta mediterrânea, que tem o azeite de oliva como base, é a intervenção alimentar com maior evidência científica para a redução de esteatose hepática. Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia mostram que a adesão a um padrão alimentar mediterrâneo pode reduzir em até 40% os marcadores de inflamação hepática em pacientes com esteatohepatite não alcoólica em estágio leve a moderado. Pensa comigo, a troca é simples. Tirar a fritura com óleo de soja refinado e o tempero com azeite composto, e colocar azeite extra virgem como base de tempero a frio e para cozimento em temperaturas moderadas. Essa troca, sozinha, já representa uma mudança real para o fígado. Comenta a palavra azeite aqui embaixo se você vai fazer essa troca a partir de hoje. Quero saber quantas pessoas estão se comprometendo com essa mudança. O terceiro aliado, o peixe de água fria rico em ômega 3. Sardinha, atum fresco, salmão, cavala, tainha. Esses peixes contêm ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA e DHA, que tem um efeito documentado e relevante na redução da inflamação hepática e na diminuição da síntese de triglicerídeos pelo fígado. Deixa eu te contar sobre Dona Marta, 71 anos, professora aposentada de Porto Alegre. Ela chegou ao consultório com esteatose grau 1, triglicerídeos em 290 e colesterol LDL elevado. Uma das principais mudanças que implementamos foi incluir sardinha ou atum em pelo menos 3 refeições por semana, alimentos acessíveis e disponíveis em qualquer mercado. Em 4 meses, os triglicerídeos dela caíram para 160. Doutor, eu nem sabia que sardinha fazia tanto bem. Achava que era comida de pobre, ela me disse rindo. E eu respondi: Dona Marta, sardinha é comida de quem quer ter fígado saudável até os 90 anos. A meta ideal é consumir peixe pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Se não for possível, converse com seu médico sobre suplementação de ômega 3 de qualidade, mas sempre com orientação médica, nunca por conta própria. O quarto aliado, a cúrcuma, açafrão da terra. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é um dos fitocompostos mais estudados no contexto das doenças hepáticas. Ela tem ação anti-inflamatória, antioxidante e hepatoprotetora documentada. Estudos da USP mostraram que a curcumina reduz a expressão de genes pró-inflamatórios no tecido hepático e pode ajudar a reduzir a fibrose em estágios iniciais. Mas aqui está o alerta que preciso fazer: use a cúrcuma como alimento, não como suplemento em cápsulas de alta dose. Existem relatos de hepatotoxicidade, ou seja, dano ao fígado, associados ao uso de cápsulas de curcumina em doses elevadas. O que é um alimento na forma correta pode se tornar um problema quando concentrado artificialmente. A forma de usar é simples: uma pitada de cúrcuma no arroz, nos ovos mexidos, na sopa, no frango grelhado. Associada a uma pitada de pimenta do reino e a uma gordura boa como o azeite, a absorção da curcumina aumenta significativamente. Pode parecer detalhe, mas é um hábito com impacto real. O quinto aliado, os alimentos ricos em fibra solúvel. Chia, linhaça moída, aveia integral, feijão, lentilha, grão de bico. Esses alimentos contêm fibra solúvel, que ao chegar no intestino forma uma espécie de gel que retarda a absorção do açúcar, diminui os picos de insulina após as refeições e alimenta as bactérias benéficas da microbiota intestinal, aquela que mencionei anteriormente, com conexão direta com a saúde do fígado.
Uma colher de sobremesa de chia ou linhaça moída adicionada ao iogurte natural, a vitamina de fruta, ou mesmo a água com limão é uma das formas mais simples e eficazes de melhorar o perfil metabólico e reduzir a carga sobre o fígado. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda que o adulto maior consuma pelo menos 25 gramas de fibra por dia, e a grande maioria dos brasileiros não chega nem à metade disso. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de 58, 65, 72 anos que nunca tinham pensado em incluir chia na alimentação e que, após 3 meses de uso consistente, chegavam ao consultório com exames completamente diferentes, sem nenhuma outra mudança significativa além dessa. O sexto aliado, o café sem açúcar. Pode parecer simples ou até exagero, mas o café puro, sem açúcar, sem adoçante e sem leite condensado, é, surpreendentemente, um dos alimentos com mais evidência científica de proteção hepática disponíveis hoje. Dados da Fiocruz e estudos publicados por pesquisadores brasileiros da área de hepatologia mostram que o consumo regular de 2 a 3 cafés por dia está associado a menores níveis de enzimas hepáticas, TGO e TGP, menor grau de fibrose em pacientes com esteatohepatite e menor risco de progressão para a cirrose. O mecanismo ainda está sendo estudado em detalhes, mas acredita-se que os polifenóis do café, especialmente o ácido clorogênico, tenham ação anti-inflamatória e antifibrótica no tecido hepático. Não estou dizendo que café cura fígado gorduroso. Estou dizendo que, para quem já gosta de café e não tem contraindicação médica, essa é uma notícia muito boa. O café que você já toma pode estar ajudando o seu fígado, desde que seja sem açúcar. O sétimo aliado, as frutas de baixo índice glicêmico, inteiras, nunca em suco. Maçã com casca, pera, ameixa, goiaba, morango, mirtilo, abacate. Essas frutas combinam fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes de uma forma que beneficia diretamente o metabolismo hepático sem provocar os picos de glicose que frutas mais doces ou sucos causam. O abacate merece menção especial. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas, o mesmo tipo do azeite de oliva, e contém glutationa, um dos antioxidantes mais importantes para a desintoxicação hepática. Dados da USP indicam que o consumo regular de abacate em quantidades moderadas está associado à redução de marcadores de estresse oxidativo no fígado. E o morango? Pouco valorizado na alimentação do adulto maior, o morango é uma das frutas com maior concentração de antioxidantes por caloria. Contém ácido elágico, que tem ação anti-inflamatória demonstrada em estudos de hepatologia experimental. Metade de uma xícara de morango por dia já representa um benefício real e mensurável. Me conta nos comentários sua experiência. Qual desses 7 aliados você já tem no hábito e qual vai incluir a partir de agora? Agora que você conhece os 7 destruidores e os 7 aliados, preciso te dar um caminho claro de como colocar isso em prática. Porque informação sem ação não muda nada. O primeiro passo é o mais importante e o mais urgente: elimine os destruidores antes de adicionar os aliados. Muita gente comete o erro de começar a comer brócolis e tomar azeite sem tirar o refrigerante, o pão branco e o biscoito. É como jogar água limpa em um copo que ainda está cheio de açúcar, você dilui, mas não resolve. Na prática, comece por estas 3 substituições nos primeiros 7 dias. Troque o pão branco pelo pão integral de verdade. Leia o rótulo e garanta que o primeiro ingrediente seja farinha integral, não farinha enriquecida. Troque as bebidas açucaradas, incluindo sucos, por água com rodela de limão ou chá de ervas sem açúcar. E troque o tempero industrializado pelo azeite extra virgem com limão, alho fresco e ervas. Essas 3 trocas, aplicadas com consistência por 30 dias, já produzem uma mudança mensurável nos exames de sangue. Não em uma semana, não em 2 dias, mas em 30 a 60 dias, os exames respondem. O segundo passo é construir o prato na proporção certa. Metade do prato de verduras e legumes coloridos. Quanto mais colorido, mais variedade de antioxidantes. 1/4 de proteína magra, peixe, frango sem pele, ovos, leguminosas. 1/4 de carboidrato de baixo índice glicêmico, arroz integral, batata doce, feijão, lentilha. O terceiro passo é adicionar os aliados um por vez, com intenção. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece pela chia na primeira semana.
Na segunda semana, adicione o hábito do café sem açúcar. Na terceira, inclua peixe 3 vezes. Na quarta, torne o azeite extra virgem o seu óleo principal. Mas cuidado, aqui existe um erro que quase todo mundo comete. Muitas pessoas, ao descobrirem que um alimento faz bem, começam a consumir em excesso achando que quanto mais, melhor. E isso não funciona assim com o fígado. O excesso de qualquer coisa, inclusive de proteína, inclusive de gordura boa, inclusive de suplementos, sobrecarrega o fígado que você está tentando recuperar. O princípio é sempre o equilíbrio e a variedade. Deixa eu te contar sobre Carlos Eduardo, 63 anos, engenheiro civil de Campinas. Quando chegou ao consultório, tinha enxartose grau 2 com enzimas hepáticas 3 vezes acima do normal. Estava tomando 6 tipos de suplementos que havia comprado por conta própria depois de ver vídeos na internet, achando que estava se cuidando. Quando suspendemos todos os suplementos e fizemos as mudanças alimentares que acabei de descrever, em 3 meses as enzimas voltaram ao normal e a ecografia de controle mostrou redução clara da gordura hepática. Doutor, eu gastava uma fortuna em suplemento e estava piorando meu fígado sem saber, ele me disse. O que resolveu não foi a suplementação. Foi eliminar o que agride e nutrir com o que sustenta. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos e mais aprofundados sobre saúde hepática, como protocolos práticos de alimentação, análises de exames e orientações diretas para as situações mais comuns que chegam ao consultório. Para recapitular o que vimos hoje, os 7 destruidores são o açúcar e os carboidratos refinados, o álcool, os ultraprocessados, as gorduras trans e saturadas em excesso, o sódio excessivo dos condimentos industrializados, as bebidas açucaradas incluindo os sucos, e o padrão de proteína processada sem fibra. E os 7 aliados são as verduras de folha verde escura, o azeite de oliva extra virgem, o peixe de água fria rico em ômega 3, a cúrcuma na alimentação, os alimentos ricos em fibra solúvel, o café sem açúcar e as frutas de baixo índice glicêmico inteiras. Encerramento, meu amigo, minha amiga, o fígado não precisa de milagre. Ele precisa de você. Ele precisa que você pare de agredi-lo todos os dias com escolhas que parecem pequenas, mas que se acumulam. E precisa que você comece a nutri-lo com os alimentos que o ajudam a fazer o trabalho extraordinário que ele realiza por você todos os dias da sua vida, em silêncio, sem reclamar. A informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. E essa informação você tem agora. O que você faz com ela é uma escolha. Pequenas mudanças geram grandes resultados, mas somente quando aplicadas com consistência, com paciência e com a compreensão de que saúde não é sorte, saúde é escolha. E olha, eu sei que mudar hábito de alimentação não é fácil. Eu sei que tem dias em que a vontade bate, que a rotina atrapalha, que a família não segue junto. Mas também sei que cada exame que melhora, cada quilo que sai, cada vez que a energia volta, isso é real, isso é seu, e ninguém tira de você. Se esse vídeo foi útil para você, não deixa de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os sinais silenciosos que o seu fígado manda quando está pedindo socorro, sinais que aparecem na pele, no olho, no sono e no cansaço antes de qualquer exame mostrar alguma coisa. É um vídeo que pode te alertar no momento certo. Um abraço carinhoso. Cuide-se com carinho e até o próximo vídeo.